A paz do Senhor para a igreja, bem? Uma boa tarde para todos. Vou fazer mais uma meditação na palavra de Deus. Eu vou estar apenas dando a referência, os irmãos, é uma referência que os irmãos já conhecem, um texto bem conhecido de todos. Fica em Lucas capítulo 24, dos versículos 15 ao 35. Ela fala sobre Jesus surge no caminho de Emaús. É um texto bem conhecido por todos os irmãos, e depois os irmãos meditem nesse trecho da palavra de Deus para poder entender um pouco mais daquilo que Deus tem a ministrar no nosso coração nessa tarde. Bom, a história ela fala dos dois discípulos que eles vão a caminho de Emaús. Ela é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. A palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica Hamat, que significa fonte de águas quentes. E era um povoado que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíram, né? O contexto da história, todos nós já sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado 3 dias desde a sua morte. Ele então ressuscita e se encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto caminhavam. Jesus então questiona eles sobre o que eles estavam discutindo e percebe que eles estavam tristes e decepcionados. Podemos analisar, né, o texto e encontramos alguns detalhes. Podemos listar aqui 5 razões da decepção e tristeza daqueles homens, né, que eles tiveram com os acontecimentos. A primeira razão aqui que nós temos da tristeza e decepção deles. A primeira razão é que eles estavam no caminho errado, né? A primeira coisa que nós temos é que estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Como nós vimos no início, Emaús ela significa fonte de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. Sabe o que isso significa, irmãos? É que eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por outra fonte. Eles estavam saindo do lugar de paz porque não creram na promessa de Deus, né, de Jesus. Jesus ressuscitaria. Muitas das vezes agimos da mesma forma. Nós estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e criamos outro caminho simplesmente porque não cremos. Muitas vezes isso acontece com todos nós. A promessa não chega no tempo que está estabelecida, não chega no tempo que a gente acha que tem que chegar, e a gente acaba saindo daquela direção. Procuramos tomar novos rumos. Isso acontece muito na igreja. Deus promete uma coisa e por essa promessa muitas vezes está demorando ou não está vindo no tempo que a pessoa estipula, que acha que tem que ser, e essa pessoa pega e abandona os caminhos do Senhor, acaba se afastando, acaba indo para um outro local. E isso é uma coisa que Deus não quer, Jesus não quer. E acontece o que aconteceu. Jesus tem que ir ao encontro para poder mostrar para eles o caminho certo, o caminho que eles não deveriam ter abandonado. Jesus vai lá e traz eles de volta para perto de onde eles nunca deveriam ter saído. Uma segunda razão aqui, irmãos, que nós temos aqui, da tristeza e decepção deles, eles não conheciam Jesus.
Eles andaram com Jesus por pelo menos uns 3 anos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus dar vista a cegos, fazer paralíticos andar, Jesus perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilha. Eles viram ele pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. Sabe por quê? Porque eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Eles estavam tristes. Eles viam Jesus como profeta, mas não como Messias. Muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar ou até já presenciaram ele realizar curas, sinais na vida de outros, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda não, eles ainda estão incrédulos, estão tristes, ainda veem Jesus, não veem Jesus como ele realmente é, como Senhor e Salvador, ou seja, ainda não o conhecem. Isso é o que mais tem por aí. As pessoas falam uma coisa, mas pregam outra. E isso é uma coisa, é uma realidade que tem no nosso meio. Se aconteceu com os discípulos que caminharam ali com Jesus, tiveram o privilégio de estar ali com Jesus, imagine nos dias de hoje. É o que mais acontece. Temos uma terceira razão da tristeza e decepção deles. Eles não se conheciam. Quando eles respondem o questionamento de Jesus sobre o que eles estavam conversando, eles demonstram que, além de não conhecerem, eles também não se conheciam. Disseram que os chefes sacerdotes e as autoridades crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus havia morrido pelos pecados dele e de toda a humanidade. Tem uma frase de João Calvino que ela diz assim: nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Muitas das vezes o nosso maior erro é não se reconhecer realmente como nós somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos e não temos mérito nenhum em nós mesmos. A única coisa que nós merecíamos, irmão, era o inferno. Quem crucificou Jesus? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para os irmãos. Quem crucificou Jesus? A pergunta foi feita para mim, aqueles que congregaram com o presbítero Marcos. Ele me fez essa pergunta: quem crucificou Jesus? E eu respondi de uma forma para ele me corrigiu e era a realidade. A forma como eu havia respondido era errada, era a forma como os discípulos estavam vendo. E eu respondi de uma maneira diferente. E ele falou para mim quem tinha crucificado Jesus. Eu vou deixar essa pergunta para os irmãos façam essa pergunta para si mesmos e meditem na palavra de Deus para poder ver quem crucificou Jesus. Vamos aqui avançar para a quarta razão da decepção deles. Eles estavam decepcionados, literalmente. Aqueles dois homens, eles depositaram a esperança em Jesus para algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. A confiança deles, a esperança deles estavam naquilo que Jesus não veio, não tinha a razão de ter vindo. Eles achavam que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição de Roma. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles. Jesus tinha o perdão dos pecados. Jesus tinha a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro, algo efêmero. Quando eles dizem que hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso tinha acontecido, eles demonstram que não criam no sobrenatural de Deus. Os judeus, eles tinham uma crença de que a alma, ela deixava o corpo no terceiro dia.
Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. Isso tudo os deixou decepcionados. Essa mesma atitude que os discípulos tiveram, ela se repete nos nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a resolução dos seus problemas, querem restaurar seus casamentos, querem a cura para as suas doenças, doenças físicas, doenças da alma, querem uma casa, querem um carro, querem resolver seus problemas financeiros, querem tudo. Querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam. E como se não bastasse, não creem no sobrenatural de Deus. A razão de muitos se decepcionarem é isso. É buscar Deus de uma forma errada, de uma maneira errada. Buscar pelo que Ele pode dar de coisas materiais. O ser humano ele busca Deus por esses motivos. A grande maioria busca por esses motivos. Elas não buscam a Deus para que Ele venha perdoar os pecados e venha a dar a vida eterna. Esse daí fica para um segundo plano. As coisas materiais são as coisas que mais levam as pessoas a buscarem a Deus. É uma forma totalmente errada. Irmãos, vamos partir aqui para a quinta razão da tristeza e decepção daqueles homens. Eles não tinham discernimento. Em algumas versões, Jesus chama eles de nécio, o que significa tolo e sem discernimento. Apesar de eles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, eles não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles, mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia, mesmo presenciando mover milagres de Deus de perto, não conseguem discernir, estão totalmente apáticos, mesmo presenciando os sinais proféticos se cumprindo a cada dia, continuam sem entender. Nós vivemos como exemplos aí os nossos irmãos, o diácono Wellington e a obreira Liliane, passaram por dificuldades, o diácono Wellington com problemas no coração, podendo a qualquer momento vir a falecer por causa de só um simples movimento, como o médico falou, que se ele um simples subir ou descer a escada, ele poderia morrer. A irmã Liliane teve um problema com um negócio no cérebro. Ela ficou... teve o diagnóstico que não poderia mais enxergar. Hoje a irmã, nós vemos que ela lê a palavra de Deus, ela enxerga todos nós. Esse é o maior milagre que nós podemos ver. Temos exemplos na nossa vida, mas o maior exemplo que você tem, ainda que você não tenha exemplos como esses, você tem um exemplo diário da sua vida, que é você poder acordar todos os dias com vida, com saúde. Deus ele te dá um milagre diário. O fato de você acordar todos os dias já é um milagre. Agradeça a Deus por esse milagre, porque esse milagre que Ele tem te dado diariamente. Quantos não podem acordar? Quantos não levantam com vida? Não saem, não tem esse milagre diário? Quantos irmãos perdem as suas vidas? Nós temos esse milagre diário. Agradeça a Deus por esse milagre. E é isso que Deus quer para a sua vida. Que você agradeça, que você viva o seu milagre. Você está vendo as coisas acontecerem à sua volta, mas estão como aqueles dois homens, estão inércios, não têm consciência daquilo que está acontecendo. A sua vida já é um milagre. Gostaria de deixar aqui uma conclusão, irmãos. Que quando Jesus partiu o pão, que foi que os olhos daqueles dois discípulos
foram abertos. Eles se lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Jesus ele descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde ele age exatamente da mesma forma no partir do pão. Ele, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue aos céus, ele olha, né, abençoa e parte, e ele distribui aos seus discípulos, e os discípulos distribuem para a multidão. Isso é uma passagem muito profunda, um texto da palavra de Deus muito profunda, porque Jesus ele toma o pão, abençoa e parte, ele entrega aos discípulos e esses que alimentam a multidão. Ele deixou bem claro que para nós o reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. A nossa igreja ela tem feito isso, conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós estamos repartindo pão, ajudando aqueles irmãos que estão precisando. Deus tem mantido as nossas despensas, né, os nossos armários cheios, e podemos ter esse privilégio, isso é um privilégio, de podermos ajudar um ao outro da forma mais simples possível, mas nós podemos ajudar um ao outro. Nós temos esse privilégio de viver a palavra de Deus. Aqueles que podem estão ajudando, aqueles que não podem ajudam da mesma forma, como orando para que Deus possa estar suprindo as necessidades daqueles que têm necessidade. Outra coisa que chama a atenção nessa história é que esses 2 homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota e de reconhecer Jesus porque tiveram 3 atitudes. A primeira atitude, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Convide Jesus para entrar na sua casa, no seu lar. Convide Jesus, não deixe Jesus passar. Ele não vai entrar na sua casa se você não o convidar. E Jesus ele ia tomar um outro rumo, mas aqueles 2 homens pararam e chamaram Jesus e ele foi lá. Ele entrou na casa deles. A segunda razão, a segunda atitude deles foi que eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Deixe Jesus tomar a condução daquilo que tem que ser feito na sua casa, no partir do pão, na ceia. Deixe Jesus sentar na ponta da mesa, porque era ali que ele distribuía para os seus discípulos. Deixe Jesus ser um anfitrião da sua casa, porque ele não vai tomar nenhuma atitude que você não deixe que ele tome. Se você deixar ele tomar atitude, ele vai tomar atitude por você. Deixe ele tomar atitude por você. Permita que ele tome atitude por você. Outra terceira razão, a terceira atitude que aqueles homens tiveram foi que eles voltaram para Jerusalém correndo. Como nós vimos, Jerusalém é um lugar de paz. Volte para Jerusalém, ainda que a situação não esteja parecendo como ela tinha que ser, mas não saia de Jerusalém. Se alguém tomou o caminho de Emaús, volte para Jesus, volte para o lugar de paz, porque é ao lado dele que você vai ter paz. Nós vemos aí as situações, as pessoas colocando inúmeras coisas na internet. Irmãos, eu vou te falar a verdade, eu nem jornal leio mais, eu fico vendo filme, eu fico assistindo filme, desenho com meus filhos o dia todo, mas eu não vejo mais no noticiário. Para não dizer que eu não vejo, eu acordo, eu dou uma lida rápida, mas muito rápida mesmo, de 1 minuto, 2 minutos no máximo, na notícia, na internet, e acabou. Não fico vendo mais nada, porque isso estava me fazendo mal. Eu não estava conseguindo dormir por causa da pressão da mídia. No geral, não vou dizer somente uma mídia, um tipo de emissora, mas no geral, todos eles não estavam conseguindo dormir direito. A gente já está perdendo o nosso sono. E eu não estava conseguindo dormir direito.
e eu passei a assistir filme, desenho, e passei a dormir melhor, entendeu, irmãos? Então, mediante toda a situação que está acontecendo, não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, fique ao lado de Jesus, fique no caminho de paz, no lugar de paz que é ao lado de Jesus. Amém, irmãos? Que toda essa situação ela vai passar. Nós temos fé em Deus porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Deus possa abençoar todos os irmãos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento e queremos te dar graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, os teus filhos e filhas, que o Senhor possa, Deus, fortalecer a cada dia a fé de cada um deles, para que eles possam, Deus, estar firmes em Ti, firmes nas Suas promessas, na vida eterna, Senhor. Eles não venham se apegar a coisas materiais, mas venham se apegar na Sua promessa da vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Nos proteja, nos livre, nos guarde, Senhor, contra todo o mal que está acontecendo nos nossos dias, Senhor. Proteja cada um dos teus filhos, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que precisam da tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa confortar o coração daqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, e possa, Deus, suprir a necessidade de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela atenção. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.